Deputados sul-coreanos aprovam um processo de impeachment contra Yoon Suk-yeol. O que será que isso significa para a Coreia do Sul? Falar também sobre mais uma crise diplomática entre Argentina e Venezuela por conta da prisão de um oficial da Segurança Nacional que entrou na Venezuela. Isso pode abrir precedente diplomático bastante perigoso para a América do Sul. E a NBC, que reporta que o Trump aparentemente deseja mesmo, no primeiro dia de governo, já firmar um acordo entre Ucrânia e Rússia. Falar um pouquinho também, galera, sobre a questão da Arábia Saudita, que aparentemente não entrará mais para os BRICS. O convite foi feito, até agora não confirmado, e aparentemente vai ser recusado. Vamos entender aí quais são os principais motivos e se de fato eles fazem sentido. Enquanto isso, a ONU cobra para que Israel saia da zona desmilitarizada das colinas do Golã, e Israel, a partir das IDF, devem fazer uma ofensiva contra o Iêmen, contra os Houthis que ali estabelecem. Para finalizar, vamos discutir a questão dos OVNIs, ou chamados UAP, presentes aí cada vez mais nos Estados Unidos e agora em Nova Jersey. Temos pronunciamento do John Kirby e de vários membros da Segurança Nacional, inclusive um ex-membro do Pentágono, falando se existe ou não a presença de extraterrestres no mundo e nos Estados Unidos. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, né? A Nomad, que é a melhor e maior conta internacional do Brasil, só cresce pelos benefícios que oferece, pela praticidade, pelo custo zero de manutenção, custo zero de abertura, é parceiraça aqui do canal. Então, caso você deseje fazer os seus investimentos internacionais ou comprar dólares, com certeza a melhor e mais prática plataforma que existe no Brasil é a Nomad, é a que eu utilizo, tá? Para diversificar os meus investimentos. Pô, você tá com medo da desvalorização do real, que o dólar tá aumentando muito mais, né? O risco fiscal do Brasil. Cara, tem assim, né, uma escolha. Eu não posso recomendar investimentos, nem quero fazer isso, tá? Porque não tenho certificação para tal. Tô falando o que eu faço para ter uma carteira um pouco mais sólida, um pouco mais garantida. Quanto mais investimentos você tem, quanto maior for o seu leque de opções, geralmente maior é o seu retorno, tá? Pelo menos visando de novo, né? Na minha proposta. E para isso, eu uso a Nomad, porque além de tudo, além dos vários benefícios que oferece, você tem cartão físico, cartão digital. A Nomad, por exemplo, é uma conta que aceita em mais de 180 países. Então, caso você vá fazer uma viagem e passe por vários países, ao invés de ficar comprando e convertendo a moeda local, pô, galera, você usa a Nomad e vai passando, é muito mais rápido, muito mais simples. Um dos menores IOFs praticados no mercado. A conversão cambial é só você comparar com desses bancões tradicionais aí, cara, assim, é absurdo de mais barato, tá? E além de tudo, eles estão oferecendo para quem é você, tá? Meu inscrito aqui do canal, uma baita condição especial. Até o dia 23 de dezembro, se você finalizar, se você criar uma conta na Nomad, recomendo muito que você o faça de qualquer jeito, você ainda vai ter acesso a um agasalho, né? A um moletom da Insider. Cara, quer coisa melhor que isso? Insider e Nomad, numa única proposta aí para vocês? Sensacional, tá? Você tem que, claro, né, seguir todas as regrinhas que estão estabelecidas, mas se você fizer uma transferência de até $300 para conta investimento e investir no exterior, você tem uma garantia maior para você e ainda tem acesso para o seu Natal, para o seu Ano Novo, enfim, para 2025, a um moletom da Insider. Cara, eu não perderia essa oportunidade, tá? Cupom NOMADRICARDO tem acesso e benefício exclusivaço para você que é inscrito aqui no meu canal. Tamo junto, pessoal? Então, bora lá pro vídeo que tem um assunto bem importante para tratar. Nomad, recomendo bastante aí para vocês, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, é o seguinte. Como eu falei para vocês na introdução, temos algumas notícias importantes, primeiro relacionado ao processo de impeachment contra Yoon Suk-yeol. Era um presidente, né? Para quem não sabe nada do que aconteceu. Ele vinha pressionado, ele fez muita... ele era um promotor na Coreia do Sul e ele fez todo o seu crescimento como um cara mais popular, até ascender a cadeira de presidente da Coreia do Sul, prometendo combater a corrupção e ter uma postura um pouco mais linha dura, principalmente relacionado a uma militarização da Coreia do Sul e um combate aos norte-coreanos. É fato que alguns casos de corrupção começaram a estourar no seu partido e até mesmo contra a sua própria esposa. Supostamente estava manipulando informações de mercado para conseguir ter benefícios na Bolsa de Valores, teve recebimento de presentes indevidos, como a bolsa da Dior, em troca de alguns casos de corrupção, alguns benefícios estranhos, vamos colocar assim, só que ele não combateu, ou pelo menos não abriu investigações, não facilitou investigações, porque afetava ou o seu partido ou a sua própria família.
Somado a isso, alguns problemas econômicos, ele começou a perder a sua credibilidade e em abril, o processo eleitoral no parlamento sul-coreano, ele perdeu a maioria parlamentar. E aí acabou tudo, né? Dificuldade de aprovar orçamento, mandava leis, as leis eram rejeitadas pelo parlamento. E aí ele falou, tá vendo? Sabe o que está acontecendo? São esses comunistas que existem na Coreia do Sul que estão querendo boicotar o meu governo. Então vou adotar uma lei marcial para caçar essas pessoas que querem ir contra o meu governo e, segundo a sua visão, claro, né? Consequentemente, contra a Coreia do Sul. Cara, nem o seu partido apoiou essa lei marcial, achando, claro, extremamente exagerada, e a gente teve uma votação do parlamento que, em menos de 6 horas, já retirou a lei marcial. Mas assim, a coisa estragada já estava feita, né? Vamos colocar assim, tá? Por quê? Porque a gente teve algumas notícias, por exemplo, que dão conta que membros do seu governo já foram presos como chefe da polícia, como ministro da defesa. A gente teve, por exemplo, investigações, inclusive contra o presidente por abuso de autoridade. A sua campanha, né, o seu fato com o presidente, ele só está com 11% de popularidade, já vinha baixa, abaixou ainda mais. E assim, era uma situação praticamente insustentável. Ele falou que ia lutar até o final, ia ficar até o final na Coreia do Sul. No final das contas, conseguiu reverter, ou pelo menos adiar, o primeiro impeachment, porque o seu partido, o Partido Popular, se recusou a votar. Dessa vez, alguns votaram. E dos 300 parlamentares, 204 votaram a favor, eram necessários 200, pronto, ele sofreu o impeachment. Na verdade, para consolidar, agora tem o Tribunal Constitucional, que são ali 9 juízes, eles têm até 6 meses para consolidar o processo. Por enquanto, o primeiro-ministro assume o cargo também de presidente do país. Aí mora um outro problema, porque segundo a Constituição sul-coreana, dos 9 juízes, 7 têm que aprovar o processo de impeachment. Só que nesse momento, dos 9 juízes, só temos 6 juízes. Será que vão ser novos nomeados para conseguir votar o processo de impeachment? Sendo que não estão todos. Se, sei lá, 7 votar, dos 7, né? Nomeou mais um, por exemplo. Aí 2 votam favoráveis, 5 votam favoráveis ao impeachment e 2 votam contra. E aí, isso referenda ou não o impeachment? Então temos algumas dúvidas constitucionais, mas é fato que não havia mais clima político para ele. Quando teve o anúncio do impeachment do Yoon Suk-yeol, a população sul-coreana, pelo menos majoritariamente, claro, saiu às ruas para comemorar esse fato. A gente teve também, pessoal, notícias importantes acerca de mais uma crise diplomática envolvendo Argentina e Venezuela. Claro, o Milei, ele é o principal representante da direita sul-americana. Eu diria que ele se define até como um libertário, né? Ou seja, um cara que não acredita no Estado, tal. Totalmente contrário à política do Nicolás Maduro, que é um líder bolivariano aqui para a América do Sul. E isso já teve entraves ali a respeito de confisco ou não de aviões governamentais, já teve entraves em relação a críticas que o Milei fez ao Nicolás Maduro. E o Nicolás Maduro tecendo críticas também ao Milei, né? Mais recentemente, o caso, por exemplo, de funcionários da Embaixada da Argentina na Venezuela. Hoje está tudo cercado. Para quem não sabe, a Argentina, depois do processo eleitoral, se recusou, por motivos óbvios, né, a reconhecer o Nicolás Maduro como presidente da Venezuela. E por conta disso, houve um rompimento, pelo menos um cessar, das relações diplomáticas. E a Argentina falou assim, ô Brasilzão, tem um problema. Temos alguns exilados que pertencem ao governo, né, ou pertenceriam ao governo da Maria Corina Machado, que estão ali na nossa embaixada. Tem como você, que ainda mantém algumas relações um pouco melhores com a Venezuela, toma conta dos exilados que ali estão? O Brasil falou, beleza, e hoje a gente administra. Cara, a gente tem as Forças Armadas venezuelanas cercando o prédio, colocando ali, né, se mobilizando em várias casas no entorno ali, impedindo que chegue comida, energia, água, enfim, né, numa situação aí que os argentinos classificam como tortura, enfim, sabe o que eu tô falando, em relação às pessoas que ali estão na embaixada. E o Brasil, nesse meio termo, né, tentando apaziguar a situação. Dessa vez, o que aconteceu é que um oficial da Segurança Nacional da Argentina, que estava na Colômbia e entrou para visitar sua família na Venezuela, foi preso. A Argentina colocou como uma decisão arbitrária e injustificável. Inclusive, na sua nota colocou, tá? Não é um fato isolado da Venezuela. Faz parte de uma campanha sustentada pela hostilidade, intimidação e violência psicológica contra asilados e empregados na missão argentina. Isso se soma à presença de atiradores de elite em frente à sede da embaixada e à ocupação ilegal das residências vizinhas. A Venezuela quer criar um clima de terror contra nós argentinos.
Como eu falei, galera, a Argentina até apelou para o secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, para tomar algum tipo de medida. Penso eu que nada deve ser feito e, mais uma vez, a ONU vai passar por uma certa descredibilidade aí, né? Porque mesmo que a ONU faça algum tipo de resolução na Assembleia Nacional, mesmo que seja no Conselho de Segurança, possivelmente será vetado por Rússia e China, mas vamos fingir que seja aprovado. E se a Venezuela não cumprir, vai ter uma intervenção militar dos capacetes azuis? Entende? Então, acho que isso é um precedente de uma crise diplomática na própria América do Sul e muito mais, galera, uma falta de representatividade da ONU como organismo capaz de responder aos anseios mundiais. Enquanto isso, notícias do mundo árabe dão conta, eu já tinha trazido para vocês, hein? No comecinho do ano, dia 1º de janeiro, a gente teve o convite para que 6 novos países entrassem para os BRICS. Emirados Árabes, Irã, Arábia Saudita, Egito, Etiópia e Argentina. A Argentina já tinha recusado e os outros 5 países aparentemente tinham entrado. Só que a Arábia Saudita nunca deu um ok de fato, né? Pô, tô ratificando aqui a minha presença. Ao contrário de Irã, Emirados Árabes, Egito e Etiópia, que aí sim de fato se somaram aos BRICS. As notícias atuais dão conta que Bin Salman, representante saudita, aparentemente não deseja entrar para a organização. Isso acontece muito por conta do que os BRICS vêm se tornando, tá? Novamente, não foi uma coisa falada pelo Estado saudita, mas o que as mídias árabes vêm colocando. A gente sabe que os BRICS vêm passando por um processo de expansão e até uma mudança no seu próprio comportamento econômico e geopolítico. Os BRICS eles surgiram como um acrônimo feito ali pelo Jim O'Neill, que era um antigo representante da Goldman Sachs, uma agência de investimentos. Fala assim, investidores do mundo, vocês querem ganhar dinheiro? Então invistam em países emergentes. Brasil, Rússia, Índia e China são sucesso de retorno financeiro no século XXI. Mais ou menos, né, professor? Mais ou menos, tá? Mas na época acreditava ser o Jim O'Neill. E aí eles gostaram dessa terminologia e começaram a marcar reuniões. Construíram o NDB, convidaram a África do Sul, convidaram mais membros, agora existem os membros parceiros também dos BRICS, e eu diria que, principalmente pós-guerra Rússia e Ucrânia, os BRICS nunca foram um bloco econômico, hein? Nunca teve isenção de impostos na troca de mercadorias, mas era um bloco de representante de países emergentes que discutia questões econômicas. Cada vez mais as questões econômicas estão sendo deixadas de lado para a ascensão de um pensamento um pouco mais geopolítico, como se fosse uma espécie de grupo de representação dos países emergentes contra os países do G7. A Arábia Saudita, assim como Índia, assim como o Brasil, por exemplo, convenhamos, cara, não tem nada contra o Ocidente, nada contra os países do G7. Diferente de Rússia, diferente de China, diferente de Irã, por exemplo, que aí realmente tem uma postura muito mais anti-Ocidente. Só que Brasil e Índia já faziam parte. Talvez queiram hoje limitar um pouco, né? Acho que muito mais a Índia do que talvez o Brasil. Por exemplo, o Trump não criticou a possibilidade da construção de uma moeda comum entre os países. A Índia também já se mostrou contrária. O Brasil, pelo contrário, tem inclusive na Dilma, né, presidente dos BRICS, sendo uma das representantes da construção dessa moeda comum entre os países membros. Independente se está certo ou não, hein? Aparentemente, a Arábia Saudita não quer comprar essa briga com o Ocidente. Lembrando que os sauditas hoje são lideranças da OPEP, grandes exportadores de petróleo, inclusive, tá? Mas tem mais um ponto que pega também. Os BRICS, se falam muito mais agora de temas geopolíticos do que exatamente só de temas econômicos, deveria ter algum tipo de convergência de pensamento entre os países membros. Convergência entre China e Índia? Convergência entre Etiópia e Egito? Convergência entre Irã e Arábia Saudita? Entende que é difícil ter uma coesão entre os países que fazem parte? Então, aparentemente, a Arábia Saudita não entrará por achar que estaria se alinhando muito mais com o eixo oriental anti-ocidental. Não é que a Arábia Saudita defenda o Ocidente. É que a Arábia Saudita é o típico em cima do muro, né? Tenho relações com os dois lados. Se comprar petróleo de mim, ótimo. A Arábia Saudita tem o plano, né? Esse sport washing, por exemplo, trazer muito mais investimentos estrangeiros, acabar com a imagem de um país ditatorial, fechado, de perseguição contra mulheres, minorias. Para receber parques temáticos, para receber a Copa do Mundo agora, conseguiu, né? Inclusive, confesso que até uma fraqueza minha, tá? Vou inaugurar até um parque do Dragon Ball, mega parque ali na Arábia Saudita, entende? Então eles estão querendo ali, através da geopolítica, né? Através da economia,
atrai mais investimentos. Talvez, galera, fazer parte dos BRICS não faça parte da proposta saudita. E aí, a Arábia Saudita tá certa? Deixa aí nos comentários. A gente teve também, pessoal, uma cobrança bem enfática da ONU contra a ocupação de Israel nas colinas do Golã. A gente sabe que lá em 67, na Guerra dos 6 Dias, Israel fez uma espécie de ataque preventivo e dominou uma série de posições na faixa de Gaza, na Cisjordânia, Jerusalém, Península do Sinai e as colinas do Golã. Na década de 70, bem no comecinho, houve uma espécie de cessar-fogo em que algumas áreas tinham sido dominadas por Israel. Israel ali ficaria, teria uma espécie de zona tampão, uma zona desmilitarizada, até chegar no território da Síria. Quando a Síria hoje passa por esse processo, por essa convulsão social, por uma revolução que tirou Bashar al-Assad, depois de a família al-Assad mais de 50 anos no poder, hoje há um vácuo de poder. Por mais que a gente tenha o Mohamed al-Bashir, o HTS, os curdos ali no nordeste e norte da Síria, apoiado pelos Estados Unidos, mas você não tem uma coisa nacional. E isso é o espaço perfeito para que grupos extremistas ascendam ao poder. Ou pelo menos essa é a justificativa que Israel utiliza, alegando que deve proteger o seu território. Fez uma ocupaçãozinha ali, chegando bem próximo, inclusive, em determinado momento, até de Damasco, ficando próximo ali de 20, 30 quilômetros da capital da Síria. A ONU cobrou Israel, pedindo para que Israel tire imediatamente as suas tropas, depois de reclamações da Arábia Saudita, do Egito e do Irã, alegando que estava se aproveitando de uma fraqueza da Síria para ter as suas ambições geopolíticas. Não acho que vai cumprir, porque, de novo, falta uma representatividade para a ONU e porque daqui a pouquinho Israel vai ganhar um apoio bem efetivo do Trump. O Trump, presidente dos Estados Unidos, já declarou, galera, várias vezes que o apoio a Israel deve ficar muito maior do que foi durante o governo Biden. Tanto que as próprias IDF, as Forças Armadas Israelenses, já estão pleiteando, além das ações na faixa de Gaza, combater também um grupo que incomodou eles bastante, principalmente desde o dia 7 de outubro, que são os Houthis, no Iêmen. A gente sabe que aquela regiãozinha do Golfo de Aden, Estreito de Bab el-Mandeb, Mar Vermelho, conectava vários navios mercadantes em direção ao porto de Eilat, no sul de Israel, e eles foram bloqueados por ataque dos Houthis. Os Estados Unidos fez com os britânicos a Operação Guardião da Prosperidade e mesmo assim não deu conta de combater os Houthis. Aparentemente agora, percebendo até uma certa fragilidade da ONU e um apoio muito mais enfático que o governo Trump dará para o governo Netanyahu, as IDF estão pleiteando agora, bom, já que os americanos, os britânicos não deram conta de acabar com mais um dos tentáculos do eixo da resistência, pode deixar aqui com as IDF, hein? Israel Katz, atual ministro da Defesa, pode fazer uma ofensiva no futuro próximo contra o território iemenita. Enquanto isso, galera, a NBC aparenta mostrar que o Trump realmente está disposto a, no primeiro dia de governo, fazer uma paz entre Rússia e Ucrânia. Não foram divulgados grandes detalhes, mas tanto o J.D. Vance, que é o vice do Trump, e o Kate Kellogg, general que foi nomeado pelo Trump para acabar com a guerra Rússia-Ucrânia, já fizeram encontros, inclusive, com o chefe de gabinete da Ucrânia, com declarações do Trump, declarações ali que não vai aceitar a Ucrânia na OTAN, que é contra ceder os mísseis de longo alcance. Aparentemente, a proposta do Kate Kellogg, ela envolve que nem Rússia, nem OTAN, Rússia nem Ucrânia não podem mais se atacar, e caso um dos dois rasgue o cessar-fogo, o Trump ajudaria ainda mais a Ucrânia, e se fosse a Ucrânia que atacasse, deixaria de ajudar a Ucrânia e criaria uma espécie de zona tampão com militares europeus ali estabelecendo uma espécie de controle, com a Ucrânia não entrando para a OTAN pelo menos nos próximos 20 anos, essa é a proposta que está sobre a mesa. O próprio Trump falou que ele tem uma proposta secreta que ele não pode divulgar porque isso poderia inviabilizar o processo de paz. Professor, e qual é essa proposta? Eu não sei. Confesso que eu também não, estou super curioso, tá? Eu duvido muito que ele consiga fazer isso no primeiro dia, mas a NBC coloca que é uma coisa que está movendo ele. Primeiro dia, dia 20 ou talvez dia 21 de janeiro, a proposta da Rússia e Ucrânia, da paz, né, Rússia e Ucrânia, deve estar feita. Será que o Trump vai conseguir? E para finalizar, pessoal, algumas notícias começaram a intrigar, inclusive muitos comentários aí, tá nos vídeos anteriores. Professor comenta, está tendo um ataque extraterrestre aos Estados Unidos, são muitas informações juntas vindo, né? Eu confesso, galera, que ufologia, né, não é o meu setor de destaque, mas se eu pesquisar, até para trazer as notícias, as informações oficiais aqui para vocês, né? De fato, talvez essa retórica tenha aumentado muito, porque a gente teve
faz 1 ou 2 meses, o Luiz Elizondo, para quem não sabe, pessoal, ele é um ex-oficial do Pentágono, inclusive está fora do Pentágono desde 2017, ele escreveu um livro chamado de Imminent, em que ele mostra algumas coisas que ele aprendeu e que ele viu enquanto oficial do Pentágono, que inclusive era o chefe da identificação de ameaças aeroespaciais avançadas. Vamos lá, galera. Ó, antes de falar qualquer coisa, tá? Vamos deixar bem claro. É um cara que tem informações privilegiadas, é fato, né? Mas é um cara que sabe que quanto mais polêmica ele for, mais livre ele vende, né? Vamos deixar bem claro isso? O professor está falando que não existe e tal. Cara, eu, na verdade, não sei, que nem eu falei, não sou. Tudo que eu falo seria aqui de orelhada, né? De senso comum aqui pra vocês. Vou dar minha opinião, tá? Professor, que vale sua opinião? Zero. De novo, não sou estudioso nisso, né? Mas na minha concepção, acho sim que deve existir algum tipo de vida além da Terra, porque no universo finito, infinitas possibilidades, inclusive de vida, até mesmo vida inteligente. Talvez ache, galera, que se tivesse uma vida inteligente capaz de chegar na Terra, dificilmente eles seriam capturados pelos artefatos que existem na Terra, porque a tecnologia deles seria muito mais avançada. Mas também é meu senso comum, não tenho o mínimo de conhecimento sobre o fato, tá? Sei lá, uma conversa aqui, não estamos no bar, né? Mas como se fosse uma conversa de bar, tá? Deixando bem claro aqui pra vocês. Mas essa é uma opinião, não vale nada. Segundo ele, o que existe, galera, é que ele falou que ele tem provas que o governo dos Estados Unidos tem posse de artefatos alienígenas. E que, inclusive, ele fez essa declaração em 2 subcomitês da Câmara dos Estados Unidos e falou até que era utilizado engenharia reversa em alguma espécie de comitês do Pentágono e que alguns funcionários foram feridos por fenômenos anômalos e, posteriormente, esses funcionários foram aposentados por invalidez. Sim, aparentemente esses artefatos extraterrestres até feriram membros do governo americano. Ele falou, inclusive, que não é só os Estados Unidos que têm acesso a essa tecnologia, mas que outros países, como Rússia e como China, também fazem suas pesquisas espaciais com materiais extraterrestres. Será, pessoal? Somado a isso, a gente começou a ter, em New Jersey, uma série de fenômenos estranhos, ou como hoje é chamado, né, as chamadas UAP, fenômeno anômalo não identificado. Na minha época, eram os OVNIs, né? Objeto voador não identificado. Principalmente em New Jersey, eles foram identificados, e isso pelo menos desde novembro. Mas esse mês de dezembro começou a ser muito mais vistoso, vamos colocar assim. Por conta disso, o John Kirby, que para quem não sabe é o representante da defesa dos Estados Unidos, fez um pronunciamento público, colocando, galera, que não há evidência à segurança nacional, mas que eles vão continuar investigando. E que aparentemente tudo faz parte, né, todos os objetos que foram não identificados, são drones registrados. Ele fala que existe até uma espécie de coalizão entre a guarda costeira e as forças locais, forças militares locais, que está fornecendo suporte e confirma que não há evidência de qualquer envolvimento estrangeiro e que eles não invadiram nenhum tipo de espaço aéreo restrito. Ou seja, com a disseminação, o barateamento dos drones, é natural que mais OVNIs sejam avistados. Alguns senadores, tanto democratas como republicanos, e até mesmo, galera, membros da Câmara, consideraram que as explicações foram insuficientes. Talvez não porque eles acreditem em membros extraterrestres, mas porque se existem vários OVNIs, ou vários UAPs, ou vários drones que não estão sendo identificados, é porque a Força Aérea Americana não está dando conta do recado, que é identificar o que sobrevoa o espaço aéreo americano, principalmente algumas áreas sensíveis, como pontos militares, como pontos logísticos, como até áreas de pesquisa nuclear, por exemplo, entende? Então, a impressão que deu para o Congresso americano é que as explicações ficaram insuficientes. Não exatamente porque existem extraterrestres, mas sim porque, aparentemente, o governo americano não está dando conta de garantir a segurança nacional. E aí, pessoal, você acha que esses OVNIs de Nova Jersey, eles são atividade alienígena ou são somente drones aí que não foram identificados? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.